Aprendiz de Sommelier, fase 2, Terroir. Nesta série você vai ter uma coleção de terroirs, de regiões, de países explicados na sua tipicidade, no seu estilo e no que eles oferecem. Qual é a expectativa que alguém que pede aquele vinho deve ter daquele vinho, daquele lugar, daquele terroir, daquelas características. E quem vai falar isso para você não sou eu, são experts no assunto. Tem enólogos, tem produtores, tem importadores, tem professores, tem sommeliers. Você deve assistir essa série toda e repassar e rever. E depois você deve também degustar um daqueles vinhos dessas regiões e analisar isso para você ir montando a sua memória olfativa e ganhando confiança naquilo que você aprendeu. Estude, eu tenho certeza que você pode ser ainda melhor do que você é. Vamos lá? Vamos ver qual é o terroir de hoje. Então, Didu, quando a gente pensa na Itália, a gente tem que pensar sempre em vinhos gastronômicos, ou seja, vinhos feitos para mesa. E uma coisa que dá para reparar facilmente é que um vinho italiano, quando ele vai para a mesa, ele termina rápido. Por que é isso? Porque ele tem boa acidez, é um vinho fresco e ele melhora com a comida. Então, geralmente é um vinho que é menos para você tomar sozinho e que cresce muito quando ele é combinado com a comida. A Itália é um país que tem uma diversidade gigante de estilos e de tipos de vinho. É o país que tem o maior número de uvas autóctones, que são as uvas originárias do lugar e que produzem bons vinhos do mundo. Tem dois vinhos italianos que são os mais famosos, que todo mundo que gosta de vinho precisa saber quais são. O primeiro é lá no Piemonte, lá no norte da Itália, que chama Barolo. Tem o Barolo e o Barbaresco. Os dois são feitos com uma uva que chama Nebbiolo. E qual a característica dessa uva? É uma uva que tem uma acidez alta, como a maioria dos vinhos italianos, tem bons taninos e ela é uma uva que dá vinhos muito perfumados e elegantes. Então, um bom Barolo é um vinho que precisa de um tempo em garrafa para ele mostrar todas as suas qualidades, porque ele pode ser muito duro ainda jovem, mas quando ele fica maduro, é um vinho maravilhoso. E a marca registrada do Barolo são os aromas florais. Muita gente acha que lembra rosas até. Então, o Barolo e o Barbaresco são feitos com essa uva Nebbiolo. Qual a diferença entre o Barolo e o Barbaresco? Hoje em dia, como a mão do produtor entrou nessa equação, não é muito fácil perceber quais são as diferenças entre um Barolo e um Barbaresco qualquer. Mas, de maneira geral, o Barbaresco é um vinho mais delicado, algumas pessoas falam que ele é mais feminino, e o Barolo um vinho mais masculino, mais encorpado. Mas, dependendo do produtor, você pode ter um Barbaresco até mais encorpado que um Barolo. A gente trouxe aqui como exemplo um Barolo do Gaia. O Gaia é um produtor do Piemonte e que é talvez o mais importante produtor da Itália. E ele é famoso pelo vinho de Barbaresco. Só que esse aqui é um Barolo d'Agromis, que é feito por Gaia, o grande nome, e tem, para um vinho desse porte, um preço muito bom. Então, é um vinho também gastronômico, e entre os grandes Barolos, você podia dizer que o d'Agromis é um vinho que você consegue tomar relativamente cedo. Saindo do Piemonte, qual que é a outra região que é a mais famosa da Itália por grandes vinhos? Sem dúvida é Toscana. Então você tem duas regiões que são as principais. Piemonte, no norte, e a Toscana, que é um pouquinho mais embaixo, que é perto de Florença. Se o Piemonte é famoso pela Nebbiolo, a Toscana é a terra da Sangiovese. Sangiovese é uma uva também que tem uma ótima acidez, tem umas notas de cereja e ela pode dar vinhos bastante diferentes. Por exemplo, o vinho mais famoso entre os prestigiosos feitos com a uva Sangiovese é o Brunello di Montalcino. O Brunello di Montalcino foi inventado por uma família que chama Biondisanti, e o que eles fizeram? Eles pegaram um clone, que é um tipo de uva
um tipo de Sangiovese diferente, que tinha a casca um pouquinho mais grossa e o bago um pouquinho menor. O que acontece com uma casca mais grossa e o bago menor? Dá um vinho mais concentrado. Então, eles pegaram esse clone que chamava BBS11, que é Biondi Santi e Sangiovese, e fizeram um vinho. E esse vinho ficou famoso no mundo inteiro. Por quê? Porque era um vinho que conseguia envelhecer muito bem por muitos anos. Eles mostraram em outros países vinhos com bastante idade e as pessoas ficaram maravilhadas com a qualidade do vinho e com o potencial de envelhecimento. Então ficou instantaneamente um dos grandes ícones do vinho italiano. Com a mesma uva, só que num estilo bastante diferente, é o Chianti e o Chianti Clássico. O Chianti Clássico é a denominação mais prestigiosa dentro de Chianti, e dentro de Chianti Clássico você tem diversos níveis de qualidade. Esse aqui que a gente está mostrando do Castello di Ama é uma nova denominação que chama Gran Selezione, que é teoricamente o melhor Chianti que tem. Se você comparar um Brunello com Chianti, você vai ver uma diferença bastante grande. Enquanto o Chianti é um vinho mais delicado, mais cheio de sutilezas, o Brunello é um vinho mais encorpado. O Chianti você geralmente consegue tomar mais jovem e o Brunello precisa envelhecer mais. Então dá para ver que com uma mesma uva você tem dois estilos diferentes, mesmo que feitos numa mesma região que é a Toscana. Continuando na Toscana, que é uma das regiões mais famosas, a gente pegou um vinho que pode ser considerado um desses super toscanos. O que é o super toscano? Era um vinho que lá no final da década de 70 e no comecinho da de 70, foram feitos em Bolgheri, perto da costa, grandes vinhos. Só que eram vinhos que não se enquadravam em nenhuma denominação. Não eram Brunello, não eram Chianti. E eles receberam a denominação mais baixa que existe da Itália, que era IGT, Indicazione Geografica Tipica. Como eram grandes vinhos e tinham uma denominação muito baixa, o que principalmente os americanos inventaram? Chamar de super toscano para dar prestígio ao vinho. E pegou, e fez grande sucesso. Os super toscanos, em geral, são feitos com uvas internacionais. Por quê? Porque nessa região da Toscana, essas uvas vão muito bem. E são vinhos, consequentemente, tem, em geral, carvalho novo, então são mais redondos, mais macios e mais adaptados ao gosto internacional. Por isso que eles fizeram também tanto sucesso. Se a gente for, voltando, a Itália tem uma diversidade gigante de estilos, desde o norte, que é mais frio e tem vinhos principalmente brancos, perfumados e elegantes, até o sul, lá perto da Sicília, que nas planícies é muito quente, e tem vinhos feitos, por exemplo, com a Nero d'Avola, que são cheios de fruta, concentrados, quase num estilo do Novo Mundo. A gente trouxe um exemplo de vinho branco da Campanha, que é uma região um pouquinho mais para o sul, que é feito com uma uva local também, que chama Fiano di Avellino. É um vinho branco que que é muito diferente daquele tradicional Chardonnay barricado que tem no Novo Mundo ou em diversas partes de onde é produzido o vinho. Mas é um vinho que é profundo, ele tem muito gosto e ao mesmo tempo ele tem um grande frescor. Então é um vinho que combina muito com comida, com frutos do mar, com entrada. É uma delícia e os melhores exemplos ainda conseguem envelhecer. Espero que vocês tenham pegado um pouquinho do que é a Itália, que é uma das regiões mais difíceis de conhecer profundamente, justamente por ter essa grande diversidade, mas os vinhos são muito gostosos e se você provar os bons vinhos italianos, principalmente com comida, duvido que você consiga deixar a garrafa cheia.